Boa noite. Com a presença de Deus, iniciaremos a 39ª sessão ordinária desta Casa de Leis. Peço ao senhor secretário e nobre vereador Jurandir que, por gentileza, faça a chamada dos senhores vereadores. Alex Ferreira de Souza. Presente. Donizete Antônio Correia Barbosa. Presente. Francisco de Assis Henrique de Oliveira. Presente. Isarildo Moreira Farrapo. Presente. José Luiz Vieira. Presente. Jurandir Matos de Almeida. Presente. Kelly Luciana Ortiz. Presente. Miguel Marcelo Sobrinho. Presente. Sérgio Ventura. Presente. Convido ao nobre vereador Donizete Antônio Correia Barbosa, por gentileza, a fazer a leitura de um trecho da Sagrada Escritura. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadores, vereadora, público aqui presente, pessoal que nos acompanha pela Rádio Transversal e que nos acompanha online. Eu vou ler Salmos, capítulo 61, versículos do 1 ao 8. Ao mestre do canto, Salmo de Davi. Só em Deus repousa minha alma, só dele me vem a salvação. Só ele é meu rochedo, minha salvação, minha fortaleza, jamais vacilarei. Até quando, juntos, atacareis o próximo para derribá-lo, como a uma parede já inclinada, como a um muro que se fendeu. Sim, de meu excelso lugar pretendem derrubar-me. Eles me comprazem na mentira, enquanto me bendizem com os lábios, amaldiçoam-me no coração. Só em Deus repousa a minha alma, é dele que me vem o que eu espero. Só ele é meu rochedo, é minha salvação, minha fortaleza, jamais vacilarei. Só em Deus encontrarei glória e salvação. Ele é meu rochedo, protetor, meu refúgio está nele. São palavras do Senhor. Declaro aberto o expediente com leitura das matérias, ouvindo antes leitura da ata da sessão anterior. Ata da 38ª sessão ordinária realizada no dia 25 de novembro de 2014. Aos 25 dias do mês de novembro de 2014, foi realizada a 38ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Salto de Pirapora. Às 20 horas, o senhor presidente deu início aos trabalhos, solicitando ao senhor secretário a realização da chamada dos senhores vereadores. Respondendo, Alex Ferreira de Souza, Donizete Antônio Correia Barbosa, Francisco de Assis Henrique de Oliveira, Isarildo Moreira Farrapo, José Luiz Vieira, Jurandir Matos de Almeida, Kelly Luciana Ortiz, Miguel Marcelo Sobrinho e Sérgio Ventura. Ato contínuo, solicitou ao senhor Alex Ferreira de Souza fazer a leitura de um trecho bíblico. Em continuidade, declarou aberto o expediente com a leitura das matérias, iniciando com a ata da 37ª sessão ordinária, realizada no dia 18 de novembro de 2014, que, colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Ofício número 189 de 2014, CMSP. Em atenção ao requerimento número 120 de 2014, de autoria da vereadora Kelly Luciana Ortiz. Ofício número 190 de 2014, CMSP. Em atenção ao requerimento número 119 de 2014, de autoria do vereador Donizete Antônio Correia Barbosa. Ofício número 191 de 2014, CMSP. Em atenção ao requerimento número 121 de 2014, de autoria do vereador Alex Ferreira de Souza. Ofício número 192 de 2014, CMSP. Em atenção ao requerimento número 122 de 2014, de autoria do vereador Sérgio Ventura. 2 comunicados do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Secretaria Executiva, informando sobre a liberação de recursos à Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, que somados
resultam no seguinte valor: R$ 288.692,33. Concluídas as matérias do expediente, a palavra ficou livre, sendo solicitada pelos vereadores Donizete Antônio Correia Barbosa, Sérgio Ventura e Alex Ferreira de Souza. Passou a ordem do dia com o senhor presidente solicitando ao senhor secretário confirmar a presença dos senhores vereadores. Ato contínuo, o senhor presidente declara aberta a ordem do dia com leitura, discussão e votação das matérias. Parecer jurídico referente ao veto número 01 de 2014, veto parcial que atinge a emenda aditiva número 01 de 2014 e a emenda modificativa número 01 de 2014. Parecer número 021 de 2014 da Comissão de Justiça e Redação referente ao veto número 01 de 2014, veto parcial que atinge a emenda aditiva número 01 de 2014 e a emenda modificativa número 01 de 2014, pela rejeição. Veto número 01 de 2014, veto parcial ao autógrafo de lei número 026 de 2014, que atinge a emenda aditiva número 01 de 2014, que dispõe sobre a emenda ao projeto de lei número 023 de 2014, de 27 de agosto de 2014, para a construção de um complexo esportivo para a prática do skate. Posto o veto parcial acima em discussão, logo em votação, sendo rejeitado por unanimidade. Veto número 02 de 2014, veto parcial ao autógrafo de lei número 026 de 2014, que atinge a emenda modificativa número 01 de 2014, que modifica o projeto de lei número 023 de 2014, de 27 de agosto de 2014, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2015, disponibilizando o valor que especifica para aquisição de equipamentos médicos e mobília para a Santa Casa de Salto de Pirapora. O veto parcial entrou em discussão, sendo solicitada a palavra pelos vereadores Alex Ferreira de Souza, Donizete Antônio Correia Barbosa e Jurandir Matos de Almeida. Posto o veto parcial em votação, sendo rejeitado por 7 votos pela rejeição contra 1 voto pela manutenção. Votaram pela rejeição Alex Ferreira de Souza, Donizete Antônio Correia Barbosa, José Luiz Vieira, Jurandir Matos de Almeida, Kelly Luciana Ortiz, Miguel Marcelo Sobrinho e Sérgio Ventura. Votou pela manutenção Isarildo Moreira Farrapo. Em continuidade, o senhor presidente declarou rejeitados os vetos número 01 de 2014, veto parcial ao autógrafo de lei número 026 de 2014, que atinge a emenda aditiva número 01 de 2014 e número 02 de 2014, veto parcial ao autógrafo de lei número 026 de 2014, que atinge a emenda modificativa número 01 de 2014, prevalecendo a aprovação na íntegra do projeto de lei número 023 de 2014, de 27 de agosto de 2014. Parecer jurídico referente ao projeto de lei complementar número 08 de 2014, parecer número 022 de 2014 da Comissão de Justiça e Redação referente ao projeto de lei complementar número 08 de 2014 pela aprovação. Parecer número 017 de 2014 da Comissão de Finanças e Orçamento referente ao projeto de lei complementar número 08 de 2014 pela aprovação. Parecer número 015 de 2014 da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social,
referente ao projeto de lei complementar número 08 de 2014 pela aprovação. Projeto de lei complementar número 08 de 2014, de 12 de novembro de 2014, que dispõe sobre alteração na lei complementar número 03 de 2009, de 31 de março de 2009, que foi alterada pelas leis complementares número 04 de 2009, de 23 de abril de 2009, número 03 de 2013, de 6 de março de 2013, número 04 de 2013, de 20 de março de 2013, e número 05 de 2014, de 3 de setembro de 2014, e da outras providências. Posto o projeto acima em discussão em primeiro turno, logo em votação nominal em primeiro turno, sendo aprovado por unanimidade. Posto o projeto acima em discussão em segundo turno, logo em votação nominal em segundo turno, sendo aprovado por unanimidade. Parecer jurídico referente ao projeto de lei número 033 de 2014, referente ao parecer número 020 de 2014 da Comissão de Justiça e Redação, referente ao projeto de lei número 033 de 2014, pela aprovação. Parecer número 016 de 2014 da Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei número 033 de 2014, pela aprovação. Projeto de lei número 033 de 2014, de 10 de novembro de 2014, que autoriza a Prefeitura de Salto de Pirapora a receber, mediante repasse efetuado pelo Governo do Estado de São Paulo, recursos financeiros a fundo perdido e da outras providências. Posto o projeto acima em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento número 123 de 2014, de autoria do vereador Miguel Marcelo Sobrinho. O requerimento entra em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Requerimento número 124 de 2014, de autoria do vereador Francisco de Assis Henrique de Oliveira. O requerimento entra em discussão, logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a 38ª sessão ordinária, que, para constar, a senhora Márcia Camargo da Silva Tavares, escriturária, lavrou a presente ata, que após ser lida e aprovada vai assinada por quem de direito. A ata da 38ª sessão ordinária desta Casa de Leis, realizada no dia 25 de novembro último, está em votação. Aqueles que estiverem de acordo com a aprovação da ata permaneçam como se encontram. Ata aprovada. Ofício número 194 de 2014, CMSP. Salto de Pirapora, 27 de novembro de 2014. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 123 de 2014, de autoria do vereador Miguel Marcelo Sobrinho, informamos que encaminhamos cópia para a Sabesp para possíveis providências. Apresenta a Vossa Excelência, dignos pares, meus protestos de elevada estima e distinta consideração, Santelmo Xavier Sobrinho, prefeito municipal. Ofício número 195 de 2014, CMSP. Salto de Pirapora, 27 de novembro de 2014. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 124 de 2014, de autoria do vereador Francisco de Assis Henrique de Oliveira, informamos que fica registrado o pedido para atendimento assim que possível. Apresento a Vossa Excelência e dignos pares meus protestos de elevada estima e distinta consideração, Santelmo Xavier Sobrinho, prefeito municipal. Recebido um telegrama do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, informando a liberação de recursos financeiros à Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora no valor de R$ 1.861. Mensagem do projeto de lei complementar número 09 de 2014, de 28 de novembro de 2014. Senhor Presidente, com satisfação cumprimento Vossa Excelência e dignos pares, e no ensejo encaminho
o presente projeto de lei complementar que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar número 04 de 2014, de 6 de junho de 2014, em seu artigo 1º e 3º e da outras providências. A presente propositura justifica-se na medida em que é necessária a equiparação das zonas dentro do loteamento São Manuel, pois é observada a área mínima de 500 metros quadrados com exceção da ZBD 1. Assim sendo, é necessário que se equipare os direitos para todos os proprietários do loteamento. Certo de que o presente projeto de lei complementar receberá o acolhimento e aprovação dessa Casa de Leis, submete-o à apreciação de Vossas Excelências, Salto de Pirapora, 28 de novembro de 2014. Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar número 09 de 2014, de 28 de novembro de 2014. Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar número 04 de 2014, de 6 de junho de 2014, em seu artigo 1º e 3º e da outras providências. Santelmo Xavier Sobrinho, prefeito do município de Salto de Pirapora, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei Complementar número 04 de 2014, de 6 de junho de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica autorizado aos proprietários e ou possuidores de imóveis localizados na ZRL1, ZMD1 e ZMD3, obedecidas às normas federais e estaduais aplicáveis, a proceder à regularização de desmembramentos e ou remembramentos e ou desdobros de imóveis com áreas inferiores ao mínimos previsto nas respectivas zonas de acordo com o fixo no plano diretor municipal, devendo ser observada a área mínima de 1.000 metros quadrados na ZRL1 e 125 metros quadrados nas ZMD1 e ZMD3. Os imóveis localizados na ZBD1 devem observar a área mínima de 500 metros quadrados. Artigo 2º. O artigo 3º da Lei Complementar número 04 de 2014, de 6 de junho de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Para os efeitos desta Lei Complementar, considera-se desmembramento a subdivisão de lotes destinados à edificação, remembramento a junção de 2 ou mais lotes para formarem apenas um imóvel, com aproveitamento do sistema viário existente e desdobro da divisão de lote em 2 ou mais lotes. Artigo 3º. As despesas decorrentes à execução da presente lei complementar correrão à conta de dotação vigente do orçamento. Artigo 4º. Esta lei complementar entrará em vigor na data da sua publicação, cessando seus efeitos em 30 de junho de 2015. Salto de Pirapora, 28 de novembro de 2014, Santelmo Xavier Sobrinho, Prefeito Municipal. Indicação número 062 de 2014. Indicação de autoria do vereador José Luiz Vieira. Indica ao chefe do Poder Executivo, nos termos regimentais, solicitar ao setor competente análise da possibilidade de instalação de um braço de luminária em poste já existente localizado na rua Pernambuco, em frente ao número 31, no Jardim São Carlos. Justificativa. O atendimento a esta solicitação traria benefícios a várias residências das proximidades e também aos demais usuários da citada via pública,
principalmente no que diz respeito à segurança pública. Sala de Sessões, 1º de dezembro de 2014, José Luiz Vieira, vereador. A palavra está livre no momento do expediente. Peço ao vice-presidente da mesa que ocupe a presidência para que eu possa fazer alguns comentários. Com a palavra, o presidente desta casa, vereador Francisco de Assis Henrique de Oliveira. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Kelly, aqueles que nos acompanham aqui no plenário da casa, aqueles que nos ouvem através da Rádio Transversal e que nos acompanham online. Eu gostaria de fazer um comentário rápido, primeiro, em função de uma situação que aconteceu aqui no Legislativo a semana passada, mas até por conta de ocupar a presidência, etc., eu achei que deveria, naquele momento, não fazer nenhum comentário em cima daquela situação. Mas o comentário é o seguinte: as emendas dos vereadores, que são formuladas pelos vereadores, portanto, é uma prerrogativa do Legislativo. Isso é absolutamente normal dentro de um sistema democrático. As emendas, elas podem ser, evidentemente que ela tem que seguir uma certa orientação do regimento interno, mas é perfeitamente viável, seja projeto de autoria dos nobres vereadores, seja projeto de autoria do Poder Executivo, como foi o caso. E o veto é também uma prerrogativa do chefe do Poder Executivo, portanto, do prefeito. Então, isso eu diria assim, que é um equilíbrio que existe entre os poderes, onde o Legislativo tem, através de seus vereadores, de forma individual ou de forma conjunta, tem direito de exercer essa prerrogativa. É muito comum também termos conhecimento, sobretudo a gente que acompanha aí o município de Sorocaba, que é muito próximo, que a gente está acompanhando diretamente aí através da televisão, etc., através dos jornais, através da internet, nós vemos que Sorocaba, por exemplo, recentemente agora apreciou um projeto lá que mudou, que mudou lá a situação do município no plano diretor. E agora também eles estão apreciando o projeto da LOA. São centenas de emendas que são apresentadas em cima desses projetos. Então, isso é uma coisa, como já disse, normal. Essas emendas, evidentemente, que são apreciadas pelo plenário, elas passam também pelo crivo do parecer das comissões e do parecer jurídico, porque eventualmente as emendas podem também ser inconstitucionais, ou podem ser emendas inconsistentes, que realmente esteja fora daquilo que é o normal. Bem, uma vez aprovada, então, a emenda, ela é encaminhada, ela passa a incorporar o projeto e vai para o Executivo. E essa emenda também ela pode ser supressiva, substitutiva, aditiva ou modificativa. E ela passa, portanto, a incorporar o projeto. O prefeito, o chefe do Executivo, concordando com o projeto, que evidentemente sofreu alguma alteração em função das emendas, ele sanciona o projeto. Ele não concordando, ele veta parcialmente o projeto. E esse veto, como ocorreu agora recentemente com relação à lei de diretriz orçamentária aqui do município de Salto Pirapora, esse veto é apreciado como foi pelo plenário, ele foi derrubado o veto, ou seja, a maioria dos vereadores foram contra o veto do prefeito, e aí o projeto, então, o prefeito não sancionou o projeto, coube a mim, enquanto presidente da Câmara, a sanção desse projeto que foi feito no dia de hoje, evidentemente obedecendo os prazos regimentais, que são de 48 horas para o chefe do Executivo e de 48 horas para o presidente da Câmara.
Portanto, é só para enfatizar que isso é um procedimento normal. Às vezes, algumas pessoas podem até achar estranho, porque câmaras menores, evidentemente, que isso ocorre com menor frequência. Mas é, sem dúvida nenhuma, exercício da democracia, portanto, é uma situação absolutamente normal. Um outro comentário que eu quero fazer. No dia 27 último, agora, na quinta-feira passada, houve uma cerimônia muito importante que marcou o início das festividades do jubileu de 75 anos da Escola Afonso Vergueiro. Convidado que fui, pela comissão organizadora, convidado pelo diretor do estabelecimento, o professor Roberto Correia Barbosa, tive imenso prazer de participar lá e rever muitos amigos. A história desta escola, Afonso Vergueiro, se confunde com a história do próprio município. Vejam bem, ela foi fundada enquanto aqui no centro, grupo escolar, 12 anos antes da existência do município enquanto município. Ou seja, nós éramos tão somente um distrito de Sorocaba e já existia o Afonso Vergueiro. Portanto, vai no ano de 2016 completar 75 anos de história. Por aqui passaram dignos professores, diretores, um pessoal que realmente marcou a história desta escola. Quantas pessoas ilustres, quantas pessoas queridas, ex-prefeitos, ex-vereadores, trabalhadores, senhoras, quantas pessoas estudaram nessa escola. Aliás, ela foi por muito tempo a única escola que existia em nossa cidade. Ela foi criada exatamente, como eu já disse, 12 anos antes do município. Mas nós sabemos que, na verdade, um dos grandes marcos da Escola Afonso Vergueiro foi justamente a criação, na época do então curso ginasial, que veio aqui nos finais dos anos 60. E depois, logicamente, na sequência, nos anos 70, e depois a marca principal também dessa escola, que foi a construção daquele prédio suntuoso, daquele prédio grande, importante, dentro ainda, evidentemente que dentro do regime absoluto do país, dentro do regime militar, eram os militares que governaram o país, portanto foi construído um prédio muito grande lá. Por lá passaram milhares de alunos por muitos anos, como eu já falei, era a única escola do município. Portanto, é um marco para a nossa cidade. Evidentemente que depois foram construídas outras escolas no Campo Largo, no Paulistano, no Bandeira. Já também, há muito tempo atrás, existiam outras escolas mistas que eram chamadas em bairro, como era o meu bairro, Piraporinha, como é o bairro da Ilha, etc., dos Barros, tinham outras escolas isoladas. Mas o grande marco na educação em Salto Pirapora, de fato, foi a Escola Afonso Vergueiro. E todo este evento de quinta-feira passada gerou em torno da escola no ano de 74, porque quando foi inaugurado lá o prédio da Antônio Rodrigues Simões, e justamente lá, eu e muitos outros companheiros tivemos o prazer de lá cursar, na época, a 8ª série, que depois, no final do ano, propiciou a formatura e que foi esse grande marco para todos nós. Então, nós que lá tivemos, ficamos muito contentes por conviver, por ver, conviver com pessoas maravilhosas que por muitos anos estiveram com a gente, aí há mais de 30, 40 anos, e com certeza foi uma alegria muito grande para todos. Também neste evento foi feita uma linda homenagem à professora Kátia Volpe, que foi aluna e ao mesmo tempo foi professora da escola Afonso Vergueiro. Lá esteve o Márcio, seu esposo, o filho, recebendo essa homenagem. Eles entregaram a nós uma homenagem. A nós que, como ex-alunos, outros ex-professores, ex-serventes da escola, ex-secretário, diretor, etc. Foi, evidentemente, que uma homenagem simbólica, porque seria praticamente impossível deles entregarem algum tipo de fazer homenagem a todos os que lá estiveram no ano 74. Mas eu acho que foi com muita grandeza que se fez o início dessas comemorações da homenagem aí desse jubileu. E também houve uma rápida apresentação de uma peça teatral
com a professora Jane e seus alunos, né, que apresentaram de forma muito interessante, passaram uma mensagem enfocando o nome do patrono da escola, que é o saudoso doutor Afonso Vergueiro, que era um grande advogado de Sorocaba, cuja vida foi ceifada aos 40 e poucos anos em acidente, etc. Então, como eu disse, foi um prazer participar desse evento. Evidentemente que as comemorações continuam e ela efetivamente vai ser encerrada no ano 2016. Portanto, quero de coração, em nome desse legislativo, em meu nome pessoal, render aqui as mais profundas homenagens à Escola Afonso Vergueiro, ao atual diretor Roberto Corrêa Barbosa e a tudo o que ela representou e representa para o progresso do nosso município. Finalmente, um comentário que eu pretendo, no próximo ano, se Deus quiser, apresentar uma resolução nesta Casa de Leis para que nós possamos ter uma semana dedicada à orientação e à prevenção do câncer feminino e masculino. Deverá ter uma semana de atividade, a ideia é essa, porque embora a gente sabe que se fala muito no Outubro Rosa e no Novembro Azul, mas na verdade a prevenção ela deve se dar nos 365 dias do ano. Então, o nosso objetivo é justamente fazer uma semana dedicada à orientação, trazer aqui profissionais, médicos, médicas que possam orientar as senhoras, as jovens, orientar os adultos, principalmente os homens, porque os homens realmente, a gente sabe, né, cercado de muitos preconceitos. Então, nesse momento aqui eu até enfatizo, e já falei isso aqui na tribuna, do senhor João Pignoni Neto, atual presidente da Câmara da Estância Turística de Socorro. Esse senhor praticamente dedicou a vida dele na questão do combate ao câncer. Ele era um empresário bem-sucedido, praticamente ele deixou toda a empresa, deixou todas as suas atividades particulares para cuidar da saúde da sua esposa, que por 2 vezes, né, foi afetada pelo câncer. Foi tanto a dedicação desse homem, que ele hoje é, inclusive, um voluntário lá no Hospital de Câncer de Barretos. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, e já até conversei com ele sobre isso, que ele deverá ser uma pessoa que aqui deverá vir para trazer o seu testemunho de vida, porque isso também é importante. É importante a gente ouvir, a gente conversar, a gente discutir com pessoas que, de uma forma ou de outra, passaram por essa situação. Certamente, eles têm muita coisa a nos ensinar. Esse senhor ele encaminha todos os anos centenas e centenas de pessoas para a prevenção naquela instituição de Barretos. É preciso trabalhar forte para quebrar, como eu já disse, o preconceito, principalmente no meio masculino. Esses dias eu participei de um evento que foi promovido inclusive pela Igreja Católica, que foi uma palestra com o Dr. Fred no espaço do Salão da Terceira Idade. Foi uma palestra maravilhosa. Infelizmente, eu não pude assisti-la toda, porque justamente coincidiu com a sessão da Câmara, a sessão legislativa. Mas eu percebi que lá tinham mais de 100 homens. Eu achei que realmente já foi uma coisa que avançou bastante. Nós vimos que realmente sobretudo quando as comunidades, quando as igrejas, quando as instituições ajudam a promover esses eventos, com certeza o interesse passa a ser maior. E a situação, minha gente, é muito séria. Eu me lembro que o Dr. Fred fez uma colocação lá, que de 6 pessoas do sexo masculino, uma certamente vai ser, de alguma forma, atacado por doença na próstata. Claro que poderá até não ser maligna, etc. Mas de cada 6, uma é atacada. E se não me engano, não sei se num grupo aí, já não lembro, um grupo um pouco maior, com certeza, uma pessoa irá morrer por câncer de próstata. Então, é uma situação muito séria, tem que ser levado muito a sério. Ainda hoje, conversando com o pessoal da saúde, a gente falava sobre isso. E essa prevenção, ela deve sim ser enfocada durante os 365 dias do ano. Isso é muito importante. Nós temos aqui, graças a Deus, em Salto Pirapora, o privilégio de ter
um urologista que de uma forma ou de outra já faz os acompanhamentos do caso. Pode parecer que não é muita coisa, mas é muita coisa se nós compararmos com muitos municípios vizinhos a nosso, evidentemente que não se trata de Sorocaba, que Sorocaba tem uma estrutura infinitamente maior, mas tem muitos municípios perto de nós que sequer tem um urologista, e nós, graças a Deus, temos um, que é uma pessoa muito dedicada. Então, é nossa intenção criar essa resolução, criar essa semana preventiva, e se Deus quiser, nós fazermos sim a nossa parte, enquanto vereadores, enquanto legisladores, enquanto pessoas do povo, para ajudar a sociedade a, de uma forma definitiva, se conscientizar desse problema que é, sim, muito sério. Esses dias eu lendo aí uma estatística, eu vi que, em primeiro lugar, o que mais mata o homem, as doenças cardíacas, esse é normal tanto para os homens quanto para as mulheres. Segundo lugar, homicídios, acidentes de trânsito, etc. E terceiro lugar, vem o câncer. Portanto, o câncer é uma realidade, ele mata muito, e é preciso que a gente esteja assim, muito alerta para se cuidar, enquanto é tempo. Porque, como bem colocou o Dr. Fred lá, se a pessoa realmente se prevenir, a possibilidade de cura é de mais de 90%. Só que às vezes a pessoa realmente deixa a coisa avançar e daí fica bastante difícil. É isso que eu tinha a falar. Muito obrigado e uma boa noite a todos. A palavra continua livre no momento do expediente. Com a palavra o nobre vereador José Luiz Vieira Lagartinho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, membros da mesa, vereadores, vereadora, a todos aqui que faz presença nessa noite. A gente fica muito engrandecido a presença de todos vocês. Muito obrigado, de coração mesmo. A todos que nos ouvem pela nossa Rádio Transversal FM. E a todos que nos ouvem online. Eu venho aqui agradecer o trabalho, né, dos órgãos competentes que vem realizado para nós, com respeito a indicações e requerimentos, alguns trabalhos que estão sendo desenvolvidos. Então a gente tem a agradecer também esses momentos, né? Às vezes se torna um pouco difícil, um pouco lento, mas aquilo que vem sendo feito, a gente tem o agradecimento a eles, que são eles através do nosso município, que pede para nós, e através de nós vamos até os órgãos competentes, e eles estão realizando para a gente, e a gente só tem a agradecer também esse trabalho irmanados juntos. E veio aqui também falar da nossa festa imaculada do bairro Campo Largo, né? Igreja Católica do bairro Campo Largo. Lembrando que deu início já no sábado último, tivemos também no domingo, as novenas estão sendo feitas durante a semana, e no dia 6, nós teremos aí sábado, dia 6, na parte recreativa, teremos o famoso costelão, teremos o pastel, show e leilão de prendas. No dia 7, no domingo, nós teremos, a partir do meio-dia, uma mudança, né, na nossa festa. É uma mudança devido ao leilão de prendas vivas, que acontece no recinto lá do Piquete Gaivota, entrada do bairro Capão Redondo. Então nós temos essa mudança esse ano 2014, nessa mudança da nossa festa Imaculada Conceição do bairro Campo Largo. E eu venho aqui, através da Palavra Livre, convidar a população de Salto de Pirapora região para estar festando aí no dia 6, sábado agora, a partir das 20 horas, e no domingo também, a partir do meio-dia, né? Onde vão até ali, mais uma vez, o Piquete Gaivota, na entrada do Capão Redondo, convidando a população de Salto de Pirapora e toda a região para fazer parte desta grande festa do ano 2014. São esse recado que nós temos aí à nossa população. E também, vir até aqui, falar um pouquinho do meio qual também nós temos um interesse muito grande. Nós também vivemos esse momento, que é o nosso esporte, né? Esporte, cultura e lazer na nossa cidade. E nós temos aí, chegando já, as semifinais, né? Semifinais do Campeonato Varziano 2014, onde a gente está o dia a dia com os munícipes, e eles têm perguntado muito, às vezes até, o que está acontecendo dentro do esporte. Então nós aproveitamos em Palavra Livre aqui para trazer também, no meio do rádio, o qual nós fazemos parte,
no meio do Legislativo e através da Tribuna Livre, também trazer um pouco sobre o esporte, para que nós levamos o torcedor em campo também, né? Que o nosso esporte hoje, em parte do torcedor, ele fugiu um pouco. Então eles cobram muito a gente, e como nós amamos esse meio esportivo também, nós teremos nesse domingo, na parte da manhã, né? Confere, né, companheiro Lilico? Você que faz parte do esporte, como demais companheiros, todo legislativo também. Teremos aí o Belarmino versus Confiança, e teremos a Ponte Preta versus o Botafogo. Semifinal do Varziano 2014, parabenizando mais uma vez também a divisão de esporte, cultura e lazer da nossa cidade, que também está caminhando muito bem, né? Então, nós só temos a agradecer as coisas boas também, e nós temos esse prazer em vir aqui e agradecer por esse trabalho que vem desenvolvendo também frente ao nosso esporte. Muito obrigado a todos e uma boa noite. A palavra continua livre no momento do expediente. Ninguém mais para usar a palavra. Peço ao nobre vereador que confirme a presença dos vereadores para que possamos abrir a ordem do dia. Presença confirmada. Declaro aberta a ordem do dia. Antes da leitura das matérias, eu já quero de antemão solicitar aos nobres vereadores que encontra-se aberta na diretoria desta Câmara, com o Pedro Geraldo Branco, as inscrições para os nobres vereadores que irão participar, né, de cargos na próxima mesa diretora. Essa inscrição deverá ser formulada por escrito com o Pedro até a próxima sexta-feira, às 17 horas. Portanto, a inscrição está aberta com o Pedro Geraldo até às 17 horas da próxima sexta-feira. Passamos à leitura, discussão e votação das matérias. Requerimento número 125 de 2014. Requerimento de autoria do vereador Sérgio Ventura. Requeiro a mesa, nos termos regimentais ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo que determine ao setor competente a análise da possibilidade de resolver os problemas causados pelas águas pluviais no terreno pertencente ao recinto de festas Antônio Carlos Farrapo, mais precisamente nos fundos das residências localizadas na Avenida Vicente Leme dos Santos, próximas ao número 874. Justificativa. Moradores do local reclamam das crateras que se formam em dias de chuva, colocando em risco suas construções e provocando infiltrações nas paredes e muros das residências que fazem divisa com o recinto. Providências devem ser tomadas antes que haja prejuízo a algum morador, uma vez que, por se tratar de problema numa área pública, a indignação da nossa população é ainda maior. Sala de Sessões, 28 de novembro de 2014, Sérgio Ventura, vereador. Requerimento número 125/2014, de autoria do nobre vereador Sérgio Ventura, está em discussão. Está em votação. Aqueles que estiverem de acordo com a aprovação desse requerimento, permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Requerimento número 126 de 2014. Requerimento de autoria do vereador José Luiz Vieira. Requeiro a mesa, nos termos regimentais ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo analisar a possibilidade de que a Rua Pernambuco, no Jardim São Carlos, seja transformada em rua de mão única, reiterando o requerimento número 046 de 2013, de minha autoria. Justificativa. É público e notório o grande gargalo que este ponto de entrada e saída do bairro Jardim São Carlos e também do Jardim Santa Helena, sobretudo de manhã e no fim da tarde, quando o tráfego de ônibus é maior, uma vez que praticamente todas as linhas de coletivo, inclusive das empresas, utilizam o bairro
como ponto final. O atendimento a esta solicitação poderia ser, na opinião deste vereador, uma alternativa para solucionar este problema. Sala de Sessões, 1º de dezembro de 2014, José Luiz Vieira, vereador. Requerimento número 126, 2014, de autoria do nobre vereador José Luiz Vieira, está em discussão. Está em votação. Aqueles que estiverem de acordo com a aprovação do requerimento permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Requerimento número 127 de 2014. Requerimento de autoria do vereador José Luiz Vieira. Requeira a mesa nos termos regimentais ouvido o plenário para propor ao Poder Executivo determinar ao setor competente analisar a possibilidade de realização de operação tapa-buraco no Jardim Avenida. Justificativa. A situação do pavimento asfáltico de algumas ruas do citado bairro tem preocupado e trazido transtornos aos cidadãos. O asfalto em alguns pontos está muito deteriorado e seria necessária uma providência mais urgente para solucionarmos esta questão. Sala de Sessões, 1º de dezembro de 2014, José Luiz Vieira, vereador. Requerimento número 127, 2014, de autoria do nobre vereador José Luiz Vieira, Lagartinho. Está em discussão. Está em votação. Aqueles que estiverem de acordo com a aprovação do requerimento permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Requerimento número 128 de 2014. Requerimento de autoria do vereador Miguel Marcelo Sobrinho. Requeiro a mesa, nos termos regimentais ouvido o plenário, propor ao Poder Executivo a análise da possibilidade de oficiar a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no sentido de solicitar que passe a ser realizado o atendimento de entrega de correspondências e encomendas expressas no bairro da Barra, neste município. Justificativa. Pela distância do citado bairro em relação ao centro da cidade, os moradores têm encontrado dificuldades, pois nem todos possuem condução ou condições financeiras de estarem visitando a agência local dos Correios, com frequência para averiguar a existência ou não de correspondências. Sala de Sessões, 1º de dezembro de 2014, Miguel Marcelo Sobrinho, vereador. Requerimento número 128, 2014, de autoria do nobre vereador Miguel Marcelo Sobrinho, está em discussão. Está em votação. Aqueles que estiverem de acordo com a aprovação do requerimento permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Bom, antes de encerrar, só avisando que após o encerramento da sessão, haverá a utilização da tribuna livre. Só que por questões técnicas eu terei que encerrar e ter que ter uma mudança do áudio. Eu acredito que não demora mais do que 2 ou 3 minutos. Então logo na sequência já será a tribuna livre. Eu peço aos nomes, às pessoas que estão no plenário que aguardem. Nada mais havendo tratar, dou por encerrada a sessão. Dou por encerrada esta sessão, agradecendo a presença de todos.